Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 6º ano do Colégio Emaús. Olá, 6º ano, tudo bem? Bom, vamos então dar continuidade ao estudo das células, a citologia, tudo bem? Conteúdo que está lá entre as páginas 110 e 118 do nosso livro, tudo bem? Então, vamos para o nosso livro. Chegamos aí, estamos na página 113, tudo bem? 113, a célula animal. Na última videoaula nós falamos aí um pouquinho sobre o microscópio, não é mesmo? Foi uma ferramenta extremamente importante, né? Não só para entender os tipos de células, como que eles funcionam, qual que é as estruturas das células, quantas células que existem, formatos diferentes. Será que as células são de todos os seres vivos são iguais? É uma resposta que a gente já tem, né? Não. Existem dois tipos principais de células, que são as eucariontes e as procariontes, e graças ao microscópio que nós descobrimos esses formatos, esses tipos de células e as suas estruturas, tá bom? Então, nessa videoaula, nós vamos, então, entender as organelas, as estruturas mesmo de cada célula, de uma célula eucarionte animal, de uma célula eucarionte vegetal e a célula procarionte, tá bom? Pessoal, então vejam só, é como se fosse um corpo. Imagine uma célula como se fosse um corpo mesmo, um organismo, tá? Seu corpo não tem vários órgãos, não tem um cérebro, que tem uma função específica, controlar seus movimentos, pensamentos, né? Percepção do meio ambiente, do ambiente, controla os sentidos, seu coração, batimentos cardíacos que vão levar o sangue aí para nutrir todo o corpo humano, não é mesmo? Então, a célula é um organismo que possui vários órgãos, que nós não vamos chamar de órgãos, nós vamos chamar de organelas citoplasmáticas. Lembram? Estudo da citologia. O que é citologia? Estudo das células, todo tipo de célula. Organelas citoplasmáticas. Organelas, a gente vai lembrar de órgãos, tá? Órgãos das células citoplasmáticas, de células, tá bom? Então, um primeiro exemplo, a mitocôndria. Mitocôndria você pode anotar aí, ó, altão, tá? Pode escrever de vermelho, realçar bastante, pois nós vamos falar muito sobre ela. Mitocôndria, pessoal, vocês vão estudar sempre, tá? Até o 3º ano do ensino médio, vocês vão estar estudando ela, pois ela é muito importante. E nós não vamos estudar somente quando estivermos aprendendo sobre as células. Ela desempenha outras funções também no nosso corpo que são importantes. Então já deixa anotado aí no cantinho aí, ó. Se eu estou vendo, não vi você escrevendo aí, ó. Pode escrever aí mitocôndria aí do lado, né? Isso. Escreveu mitocôndria, pois ela é muito importante e é ela que a gente vai começar falando, tá bom? Não que as outras estruturas, as outras organelas não sejam importantes, pelo contrário, só que a mitocôndria nós vamos falar mais sobre ela. Olha só, a célula precisa de energia para executar suas funções. Essa energia provém dos alimentos que ingerimos, principalmente do carboidrato, que é um tipo de açúcar. A mitocôndria é a organela responsável pela extração de energia dos nutrientes, sendo a respiração celular o processo responsável pela disponibilização dessa energia. Nada de diferente. A gente já aprendeu o que é respiração celular, já falamos um pouquinho, não é mesmo? Que é a produção de energia. Então é correto dizer que nós tiramos energia de alimento? Não, tá? Os alimentos que nós ingerimos liberam, né? Eles são combustíveis, como se fossem combustíveis, tá? Para a produção de energia.
que vai fazer é a mitocôndria no processo de respiração celular. Então, de onde que vem a nossa energia? Resultado do processo de respiração celular. Tudo bem? Então, é a principal função da mitocôndria. E lembrar sempre do formato dela aí. Ela é como se fosse um feijãozinho. Tá vendo aí, ó, essa imagem? Então, sempre, vocês vão ver sempre imagem quando for estudar organelas citoplasmáticas, tá? Quando for estudar a célula de modo geral, tá? Então, tem que lembrar sempre da imagem. Vejam que essa organela é diferente dessa daqui, ó, do lisossomo. O lisossomo é como se fosse uma bolinha mesmo, uma bola desse formato. A mitocôndria não, tá? Então, mitocôndria, você já anotou e tem certeza que você não vai esquecer mais. Outra muito importante, núcleo, região onde se localiza o material genético, ou seja, substância responsável pela característica do organismo, além de outras proteínas. Núcleo, pessoal, onde se localiza o material genético. O que é isso? Onde localiza o DNA, tá? Onde está organizado o DNA. Beleza? Material genético, lembrar de gene, genética, DNA, que são as suas características específicas. Tudo bem? Sim, as suas características é diferente das características do seu pai e da sua mãe. Metade veio do seu pai e outra metade veio da sua mãe. Então ela é sua, tá? Você pode possuir sim algumas características semelhantes com o seu pai ou com sua mãe, mas é uma soma daquela organização, tá? É construída aí o seu DNA e ele é organizado aí dentro de um núcleo, porque você é um animal, tá? Dentre as organizações do tipo de células, estamos falando de uma célula eucarionte animal. E nós possuímos esse tipo de célula, eucarionte animal. Uma das principais características de uma célula eucarionte animal ser multicelular, né? Vários tipos de célula do sistema nervoso, célula do sistema sanguíneo, e a presença de um núcleo onde o seu DNA vai estar organizado. Pessoal, geralmente em casos de acidente com vítimas, né, acidente de avião, né, onde é difícil até mesmo encontrar as vítimas, os peritos profissionais que fazem a identificação dos corpos das vítimas, o que eles fazem? Eles tiram uma amostra para identificar se aquela pessoa é aquela pessoa mesmo, né? Então, o que eles fazem? Eles tiram uma amostra, tiram um pouco do sangue, né? Tiram uma amostra do sangue, tiram um pedaço do pelo, cabelo, né, da pessoa, tiram uma amostra da pele. Como que eles conseguem identificar? Bom, a gente já não sabe que cada parte do nosso corpo possui célula. Tem célula aí na sua boca agora, saliva, tem célula tem célula na sua pele, dentro do seu sangue, tem célula. Nosso corpo é formado por 1 milhão de células, tá? Ou mais. Então, cada estrutura ali vai ter uma célula. Qualquer parte do seu corpo vai ter uma célula, tá? E dentro dessa célula vai ter o quê? Todas as estruturas que você está vendo aí na imagem, as organelas citoplasmáticas, inclusive o núcleo, tá? Então, por que os peritos pegam essas amostras? Porque eles pegam a célula, levam para um microscópio extremamente potente, né, que vai potencializar ali aquela imagem, dar um zoom, não é nem zoom, né? Eles potencializam a imagem para ver o núcleo. Por que eles querem ver o núcleo? Ora, eles não querem identificar a pessoa, e para identificar a pessoa, eles têm que ter acesso ao DNA daquela pessoa. Então, eles pegam aquela amostra lá, levam para o microscópio, separam as células, e o que eles vão ver na célula? O núcleo, exatamente ali, para identificar o DNA daquela vítima, se aquela vítima é correspondente àquela pessoa mesmo que eles estavam com suspeita, beleza? Então, é uma estrutura muito importante. Então, na aula de hoje, vocês não podem deixar de saber o que é núcleo e o que é mitocôndria.
Mitocôndria, núcleo, núcleo, mitocôndria, mitocôndria, núcleo. São organelas presentes aí em células eucariontes animais, tá bom? Outra estrutura, membrana plasmática. É constituída de lipídios, que é um tipo de gordura, e proteína. Entre outras funções, ela regula a troca de substâncias do interior da célula com o meio externo e vice-versa. É um conceito novo aí também. Pode anotar aí. Meio intracelular, intracelular, extracelular. Extracelular, fora da célula, intracelular, dentro da célula. A membrana plasmática, ela vai delimitar aí a célula, como se fosse a pele, tá? A pele, a parede da célula. Citoplasma é composto de um material gelatinoso à base de água com substâncias dissolvidas. No citoplasma são encontradas várias organelas. Então, o citoplasma, pessoal, é apenas o espaço. É apenas o espaço em que as organelas, a mitocôndria, núcleo, vão estar dispersos. É só um espaço. Os ribossomos, aqui, são as organelas que aparecem dispersas no citoplasma e também aderidas a uma organela maior, o retículo endoplasmático. Os ribossomos são responsáveis pela produção de proteínas. Então, olha só, os ribossomos eles podem aparecer separados aí, beleza? Podem estar separados ou unidos ao retículo endoplasmático, aderidos ao retículo endoplasmático, que é uma outra organela. Então, voltando, ribossomos podem estar livres no citoplasma ou aderidos. Ora pode estar livre lá, ora ele pode estar preso ao retículo endoplasmático. Só que eles vão manter sempre a mesma função, que é a síntese ou produção de proteínas. Próximo, complexo golgiense ou complexo de Golgi. É uma organela constituída por uma pilha de vesículas, sacos, achatados e membranosos que recebem, empacotam e expulsam proteínas para fora da célula. Então, o que eles fazem? Eles têm basicamente três funções aí. Eles recebem, empacotam e expulsam. Liberam, excretam substâncias para o meio extracelular, tá? Então, expulsam proteínas para fora da célula. Vão liberar, excretar essas proteínas para o meio extracelular, tá? É as funções do complexo golgiense. Os lisossomos, né? Como se fosse um ribossomos um pouquinho maior, né? É uma organela de formato esférico que contém enzimas, grupos de substâncias capazes de quebrar outras substâncias grandes, proteínas, gorduras e carboidratos, em partes menores. Então, olha só, outra coisa importante, pode anotar aí, lisossomos. A gente lembra de lise. O que é o processo de lise? Tá? Lise é quebra, tá? Que a gente pode quebra, beleza? Preocupa demais com isso não. Lembra só, lise é quebra. O que o lisossomos faz? Capaz de quebrar outras substâncias grandes, tá? Então ele diminui, ele vai degradando essas substâncias em partes menores. É a função dos lisossomos. Retículo endoplasmático é uma organela composta de vesículas achatadas nos tubos, responsável pelo transporte de substâncias pelo interior da célula e para fora dela. Uma das substâncias transportadas para esses tubos são as proteínas produzidas pelos ribossomos. Beleza? Então, olha só. Os ribossomos, eles são responsáveis pela produção produção de proteína, síntese de proteína, tá? Quando eles estão aderidos ao retículo endoplasmático, né? O retículo endoplasmático vai fazer o quê? Ele vai transportar as proteínas feitas pelos ribossomos. Quem faz proteína? Não são os ribossomos? Quando eles estão juntos, então, o que o retículo endoplasmático faz? Ele transporta, ele libera aí também essas proteínas feitas pelos ribossomos. Beleza? Pessoal, seguinte, é muito nome difícil, tá? Sei que não tem condições de a gente aprender e nem deve aprender tudo isso em uma videoaula só, tá? São nomes novos, nomes um pouquinho difíceis de a gente aprender, mas
vocês vão lendo e pegando aos poucos, tá? Na próxima videoaula nós vamos continuar falando de citologia das células, é muito conteúdo, muito legal aprender, só que não precisa se preocupar em gravar, em decorar tudo isso agora. Nem preocupe em decorar, porque a gente não deve decorar, a gente tem que aprender, tá? Então, são nomes difíceis? Sim, só que calma que tem a próxima aula e a gente vai aprendendo aí aos pouquinhos. Mas eu tenho certeza que nessa videoaula você já sabe o que é um núcleo e o que é uma mitocôndria. Então, estávamos falando de uma eucarionte animal, não é mesmo? E a vegetal? É um tipo de também. Primeiro, possuir o núcleo. O núcleo que vai ter o quê? O DNA do indivíduo, tá bom? Então, a vegetal possui as células vegetais, células das plantas, possui também o núcleo, o retículo endoplasmático, uma mitocôndria, complexo de Golgi. Ela é igual, então? Não. Características que as plantas fazem. O que a planta faz que a gente não faz? Fotossíntese, não é mesmo? Então, tem que ter uma estrutura só para a planta fazer a fotossíntese. Que estrutura que é essa? Vamos ver aqui o cloroplasto. Olha ele aqui, ó. É esse feijãozinho verde aqui, ó. Tá bom? Chamado de cloroplasto. É uma organela citoplasmática exclusiva de célula vegetal, é responsável e ela auxilia no processo de fotossíntese. Outra organela também presente nas células vegetais é a presença do vacúolo, que é armazenamento de água. A célula procariótica também está presente nos seres procariontes. Quem que são os seres procariontes? As bactérias. Vejam só uma célula de uma bactéria. Cadê o núcleo? Não há núcleo. Por isso que ela é chamada de célula procariótica. Beleza? Não há um núcleo organizando o DNA, o material genético. Onde ele está, então? Ele está disperso no citoplasma. Há a presença de citoplasma, que é o espaço interno, né, intracelular, e o material genético disperso. Diferença de uma célula eucarionte para uma célula procarionte? Procarionte, material genético disperso no citoplasma, e eucarionte, o material genético envolvido pelo núcleo. Bom, pessoal, por hoje é só, tá? Não se preocupe, pois nós vamos continuar falando sobre esse conteúdo. Façam a síntese da página 122. Bons estudos, um grande abraço e não se esqueçam, juntos no caminho certo.